eu sou a Sophie. E eu sou a Laís. E esse é o The Look Stealers, podcast que revela os bastidores do estudo look e as trajetórias profissionais do nosso time de Look Stealers, é claro. Oi pessoal, aqui é a Laís e eu tô de volta para comentar mais um episódio do The Look Stealers. E hoje a nossa convidada é a rainha da planilhas e notas, hein? É a mestra do orçamento e potencialmente a pessoa que mais faz conta nessa empresa. Acho que com certeza é a pessoa que mais faz conta nessa empresa. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Rai! Olá, galera! É um grande prazer estar participando desse podcast, onde tantas pessoas incríveis já passaram, então é uma grande honra e estou empolgada. Também estou muito animada para poder conversar com você e saber um pouquinho mais da sua carreira, Rai. A Rai, como eu disse, ela é responsável pelo financeiro do STL, mas a gente já vai chegar no momento de contar mais um pouquinho do dia a dia dela e o que isso significa. Antes, a gente vai voltar lá no início para poder descobrir os primeiros passos profissionais da Rai. Então, Rai, aqui no podcast a gente já conversou com look stylists que se formaram na faculdade, que foram autodidatas, pessoas que buscaram cursos técnicos. Qual que foi o seu caminho nesse sentido quando você foi decidir aí a sua profissão? Primeiro contato que eu tive, foi ali com a área de logística, então eu ingressei no curso técnico de logística pela ETEC. Para quem não conhece, as ETEC são instituições públicas de ensino técnico e médio aqui do estado de São Paulo, onde você ingressa nelas através de um vestibular. E eu acabei optando por esse curso em específico de logística muito porque eu tinha ali uma vontade muito grande de estudar. Na época, os meus pais eles não tinham condições ali de pagar um curso técnico e tal. Então, eu sabia que a forma que eu iria conseguir aquilo seria através de cursos públicos, né? E quando a gente fala de vestibular, tem alguns cursos que já são mais concorridos. Então, eu já tinha uma vez ali me inscrito num curso técnico de Química, fiz o vestibular também pela ETEC e acabei não passando, porque era muito concorrido. E aí, eu acabei olhando ali mais ou menos para as escolas que tinham mais próximas da minha casa e vendo ali do que tinha mais próximo, que de curso que eu poderia tentar, que talvez fosse um pouco mais fácil para eu passar, para eu de fato começar a estudar ali algo fora da escola, que era meu principal objetivo na época, né? Porque se fosse para falar sobre algo que eu gostasse mais, aí eu acho que eu já iria para uma área um pouco mais de exatas, como eu falei, eu já tinha tentado ali ingressar no curso técnico em Química. Esse curso da ETEC eu acabei nem finalizando ele, né? Eu fiz um semestre e acabei trancando porque eu consegui uma outra oportunidade também através ali de um programa do governo para fazer curso técnico em petróleo e gás, que aí já era mais próximo da área que eu até então estava tentando, que era química, né? Então, foi mais ou menos assim. Logística, química, petróleo e gás, tipo assim, não esperava isso. Então, a sua primeira opção não foi contabilidade, administração, nenhuma área relacionada ao financeiro. Pois é, mas como eu disse, né, foi muito ali por uma questão de oportunidade mesmo, eu queria estudar, então acabei, sei lá, eu acho que todas as coisas que a gente faz, por mais que, por exemplo, a faculdade que eu tenha feito, eu não trabalhe na área, eu acho que aquilo agrega conhecimento independente de qualquer coisa. Então, por mais que, por exemplo, eu entrei naquela área, não era o que eu queria, mas eu sabia que aquilo ia me trazer ali um know-how, né? Querendo ou não, abriu a minha mente em muitos aspectos. Então, foi isso. Então, a sua primeira oportunidade de emprego, a primeira vez que você trabalhou, foi com logística ou com química? Não, eu acabei entrando ali, né, como operador de telemarketing, eu acabei ingressando no mercado de trabalho dessa forma, né, acaba sendo uma opção para muitas pessoas que não têm experiência, não têm muitos cursos ali, então eu vi isso como uma oportunidade, né, foi algo que super me ajudou também, porque quando eu finalizei aquela questão do curso técnico, eu tinha a opção de seguir na mesma instituição, fazer mais 1 ano e meio ali de curso e aquilo se transformar em uma faculdade. E a primeira parte do curso, até então, eu tinha a bolsa, só que essa segunda parte teria que ser paga mesmo. E como eu disse, os meus pais ali não tinham muitas condições, então foi através desse trabalho como telemarketing que eu pude custear
essa faculdade. Então, além de ter sido importante ali como uma primeira experiência no mercado, também me ajudou ali bastante na questão financeira para eu conseguir continuar estudando. Boa, muita gente começa mesmo como telemarketing, né? E o que você aprendeu com essa experiência? Porque eu concordo muito com o que você disse, né? Cada coisa que a gente trabalha ou estuda acaba agregando alguma coisa para nossa vida profissional de forma geral. Então, o que você acha que você aprendeu quando você trabalhou com telemarketing? Bom, eu acho que ele como um primeiro emprego formal, né, me ensinou bastante a dar ainda mais valor ao dinheiro, né, porque aí você vê que ali você tem que ralar mesmo, ainda mais que na época eu trabalhava e estudava, então era puxado, né, trabalhava na parte da manhã, estudava à noite, chegava em casa quase meia-noite, acordava 4 horas da manhã, então era bem puxado, então me ensinou bastante essa questão de dar mais valor ainda ao dinheiro, me ensinou também sobre responsabilidade e também me ajudou um pouco na parte de comunicação, né? Porque ali que eu ainda não tinha que falar com os clientes. E como é que você chegou à área de administração, à área financeira de fato? Assim? Qual que foi a trajetória? Como é que você chegou do telemarketing para trabalhar com financeiro? Bom, vamos lá. Eu acabei mudando ali, né, de emprego do telemarketing, então eu acabei sendo desligada, né? Eu sempre morei ali no extremo leste de São Paulo, então para quem é de São Paulo sabe que acaba sendo uma zona muito afastada de tudo, tudo é longe, tudo você demora quase 2 horas para chegar. Então acabava que para a empresa, né, que até então eu trabalhava, acabava sendo um custo alto a questão do vale transporte. E aí chegou um determinado momento onde a empresa fez um corte de custos e por conta do vale transporte ali alto, eu acabei sendo desligada, o que acabou até me atrapalhando um pouco na questão da faculdade que eu tinha para pagar, né? E o que me salvou nesse sentido foi que eu tinha ali uma reservinha guardada para eu cobrir alguns meses que eu fiquei sem emprego, mas logo na sequência ali, acho que coisa de 2, 3 meses, eu já consegui um outro emprego também como operador de telemarketing e aí eu segui. Aí o que acontece? Na faculdade, uma amiga minha, a mãe dela, muitas vezes ia buscá-la na saída da faculdade e me dava uma carona até a estação. E num belo dia ali, eu lembro que a mãe dela comentou que estava com uma oportunidade de emprego aberta lá na empresa que até então ela trabalhava como, a vaga, né, era como recepcionista. Aí eu fui, mandei meu currículo, fiz todo o processo e consegui entrar nessa empresa, né, no grupo R1 Audiovisual, é uma empresa de eventos corporativos. E aí, nessa empresa, eu fui, como eu disse, né, entrei como recepcionista e eu acabava tendo muito tempo ocioso, porque não era uma empresa que, assim, que a gente recebia muitas pessoas. O trabalho que eu fazia lá era muito mais de transferir ligação, receber correios e tal. E aí, vamos lá. Durante a noite eu fazia faculdade, e aí, como eu disse, era longe e tudo mais, dormia pouco, então eu ficava com muito tempo ocioso, um sono, assim, absurdo, né, porque a pessoa é cansada e quando você não tá fazendo nada, o sono parece que te pega de um jeito. Então, é mais difícil ainda. Nossa, muito difícil. Então, acabou que eu sempre me coloquei bastante à disposição de todas as áreas da empresa para dar ali uma ajuda ao que fosse preciso. Então, ajudava o RH ali a lançar ponto, ajudava a área de logística, ajudava comercial com planilha. Então, o que a galera quisesse ali, eu fazia até com o maior prazer, porque para mim era uma forma também de o tempo passar mais rápido, né? Então, acho que até por essa proatividade foi me oferecido nessa empresa ali a opção de eu escolher para qual área que eu gostaria de migrar. Então, me ofereceram a área comercial, logística e financeiro. E foi aí que eu cheguei na financeira. Te ofereceram a área de logística que você já tinha estudado e mesmo assim você escolheu o financeiro. Sim, pois é. Eu fiquei muito tentada, acho que principalmente, para ser bem sincera, pela área comercial, porque assim, comissão, money, gostamos. Então eu fiquei tentada, mas eu fui ali mais racional e vi que o que de fato fazia mais sentido com o meu perfil
seria a área financeira. Aí eu acabei optando então por isso e entrei ali como auxiliar financeiro. Muito legal, assim, eu acho que migrar de área é uma coisa que é muito comum na carreira, né, e é muito melhor quando você tem a possibilidade de fazer isso dentro da empresa. Aqui no STL, a gente tem vários exemplos de pessoas que já migraram de carreira e a gente até encoraja, né, porque eu acho que provavelmente foi a mesma coisa que o pessoal da empresa que você estava pensou, é muito melhor você migrar um funcionário do que perder um bom funcionário. Eu tenho certeza que você entregava muito além do que você gostava, assim. Então, e aí depois que você decidiu pelo financeiro, como é que foi, assim, quando você começou na área? Era exatamente isso que você queria? Você se identificou? Como é que você começou a sua trajetória nessa área de fato? Eu acho que era isso mesmo que eu, a princípio, né, imaginava, por mais que eu não tivesse muito contato ali com a área, foi mais ou menos o que eu imaginava. Como eu disse, eu entrei como auxiliar, acho que na equipe na época éramos em 4 pessoas, se eu não me engano. E aí eu dava ali um apoio, suporte a várias tarefas, até um pouco administrativas na empresa, e eu fui tendo oportunidade de crescer dentro dessa empresa. Então, no paralelo, eu ainda estava fazendo faculdade de processos químicos, mas acabou que as oportunidades nessa empresa foram tantas, né? E eu era novinha, eu entrei na empresa, acho que eu tinha 19 anos, eu lembro que eu era até a pessoa mais nova da empresa na época. E assim, eu estava recebendo oportunidades, méritos, promoções, e isso acabou fazendo com que eu não ficasse tão tentada a ir para a área que eu estava estudando de fato. Encarei como uma oportunidade, né? Pensei, pô, tá legal, eu gosto dessa empresa, gosto das pessoas com que eu trabalho, então eu encarei mesmo como uma oportunidade, e aí cresci até cheguei ali ao cargo de analista financeiro, aonde eu fiquei até a pandemia, né? Como eu disse, era uma empresa de eventos corporativos, então a pandemia atingiu em cheio, assim, a gente. Acho que começou em março, né, a pandemia ali que foi mais anunciada. E aí, logo de cara, a empresa já fez alguns cortes, porque a gente estava com uma estrutura grande na época, eram mais de 100 funcionários, então é muito difícil para uma empresa manter, né? A gente sabe que folha custa muito caro, então ali logo no início do ano já teve alguns cortes. Eu ainda demorei um pouquinho, eu fui desligada em agosto, né? Quando a empresa viu de fato que não vai passar tão rápido assim. Então, mas ali foi algo que eu saí, as portas ficaram super abertas e foi um lugar que eu pude aprender demais. A pandemia ela foi um período super complicado mesmo, né? E eu acho que todo mundo foi meio que sentindo, né? Eu lembro que eu achava que em 8 meses, no máximo, já tinha acabado tudo. Totalmente. E aí ficamos aí quase 2 anos, foi complicado, mas eu fiquei sabendo aqui, me contaram que apesar de você ainda hoje estar no financeiro, ainda teve uma balançada por aí. É verdade que eu estou falando com uma guia de turismo certificada? Logística, química, turismo, onde Meu vamos Deus. parar? Ai, pois é. Acho que ali quando eu finalizei a faculdade, eu sempre tive um pouco de vontade de empreender, né? E eu era apaixonada, né? Ainda sou, mas na época um pouco mais por viagem. Sempre gostei muito de montar roteiro e tudo mais. Era uma coisa que me atraía bastante. Aí eu pensei, por que não, né? Tentar abrir uma agência de viagens. E aí fiz esse curso, né? Para que eu tivesse a devida certificação. E até tinha a intenção, de fato, de abrir essa agência, né? Até mesmo a princípio pensei de seguir meio que em paralelo com o meu emprego, que é até uma coisa que as pessoas que empreendem recomendam bastante, né? De, às vezes você não de cara largar seu emprego e abrir uma empresa, e sim tentar conciliar os dois. E era um pouco minha intenção, mas meio que isso logo em seguida veio a pandemia e acabou jogando um balde de água fria ali. O mercado de turismo caiu total, ficou meio ali sem muita estimativa do que iria acontecer. E aí eu acabei deixando isso mais em, assim, não digo nem em segundo plano. Peguei o que eu tive como aprendizado, né? Como eu disse também, por mais que a gente às vezes estude algo e a gente não atue com aquilo, sempre tem ali alguma coisa para nos ensinar. E acho que o que ficou para mim de lição é que não é porque eu gosto de uma coisa que necessariamente eu vou trabalhar com aquilo vai ser o que vai colocar comida na minha mesa.
Então, eu acho que eu fui ali um pouquinho racional e pensei, pô, não é que eu vou abandonar a área de viagens, eu posso ter isso como um hobby, né? Colocar isso de alguma forma na minha rotina e não necessariamente ser ali o meu ganha-pão. Então, eu acho que isso, de certa forma, me confortou para que eu não me frustrasse. Total. Então foi a pandemia que te fez desistir dessa parte de empreendedorismo. Sim, total. Eu acho que até cheguei aí a empreender um pouquinho. Eu e a minha companheira, a gente chegou a abrir um bar, logo ali um pouquinho depois da pandemia, mas não foi algo que durou muito tempo também, mas que me trouxe muitos ensinamentos, né? Acho que quem já empreendeu sabe que é algo muito difícil, então foi algo importante aí, me trouxe muitos ensinamentos. Não tem jeito, né, gente? Toda experiência que a gente passa, de fato, ensina alguma coisa. Então, a gente vai chegar aí no STL, né? Quando, em 2022, você estava na Loft Style, né? Depois já estava nessa área, e aí você recebeu uma mensagem que mudou tudo. Como é que foi isso até você chegar aqui no STL? Pois é, eu tava ali na Loft Style, né, que é uma empresa da área de varejo. Tava lá, assim, pra ser sincera, não tava nem buscando emprego, quando de repente me chega ali uma mensagem no WhatsApp da Rafa, né, Rafa Lopes, que trabalhou aqui no STL como stylist. E ela me mandou uma mensagem: oi, Rai, tudo bem? A Cia aqui do nosso RH viu seu perfil no LinkedIn e achou que faz sentido para uma vaga que a gente tem em aberto. Então, caso você tenha interesse, dá um toque nela e tal, para você participar do processo. E aí eu vi a vaga, como eu disse, né, não estava buscando emprego e tudo mais, mas quando eu vi a vaga foi algo que me brilhou os olhos, assim, sendo sincera. Tinha algumas coisas no escopo que eu já fazia, outras que eu não fazia e que eu tinha vontade de atuar um pouco mais, como, por exemplo, a parte de orçamento, a parte mais estratégica. E aí foi isso, foi algo que assim, me chamou a atenção. Eu falei, por que não participar, né, desse processo seletivo? Mas fui muito até achando, para ser sincera, que não ia dar em nada, até porque eu tinha um bloqueio, de certa forma, bem grande de achar que por eu não ter faculdade na área, não daria certo, né? Eu achava que para muitas empresas ali, até o robozinho já iria me barrar, né? Muitas vezes ali quando você não tem ensino superior na área que você quer entrar, acaba que você nem avança muito no processo. Então, por mais que eu soubesse que eu era boa, que eu já tinha até mesmo trabalhado liderando pessoas que tinham faculdades, né, na área e eu ia super bem, mas ainda assim eu ficava com esse receio de acabar não indo para frente, mas fui seguir, né, pelo processo seletivo e é isso. Muito legal, Rai. Eu acho que essa é a importância, né, da que a gente vê de fazer um bom trabalho e, de fato, ter boas conexões, né? Você pode ser indicada aí com uma pessoa e a gente nunca sabe quando pode aparecer uma oportunidade certa no momento certo e que muitas vezes você ser bem relacionada e fazer um bom trabalho vai pesar muito mais em um processo seletivo do que a graduação de fato, né? Porque a verdade é essa, assim, a quantidade de experiências que você passou, você aprendeu muitas coisas que provavelmente você não aprenderia na faculdade, talvez, assim. Então, é muito legal você ter, de fato, essa experiência e ter ido e ter encarado o processo seletivo, porque foi assim que nasceu a Rayane Luckstiller, né? Pois é, exatamente, com certeza. Eu acho que foi isso, né? Como você disse, eu já tinha uma boa experiência ali, né? Eu fiquei 4 anos ali no financeiro da R1, depois fiquei 2 anos no financeiro da Loft, então 6 anos já tinha bastante experiência e com certeza isso foi muito importante ali, até mesmo para que eu desse sequência no processo, né? Eu até lembro que, até por toda essa insegurança, né? Eu lembro que quando a Si do nosso RH enviou o teste, ali quando eu vi teste, aí eu falei, pronto, agora eles me pegaram. Eu imaginei que ia ser um teste cabuloso, assim, que eu não ia dar conta. Aí eu fui abrir o teste e falei, é isso? Não, vamos lá. Aí eu falei, super dá, e é isso, segui. E na época eu até nem conhecia o STL, conheci o STL através ali da mensagem da Rafa, mas a partir do momento que eu entrei no processo, eu já comecei a pesquisar tudo sobre a empresa, entender como funcionava, e foi algo que me brilhou os olhos de fato, né? Para quem não conhecia a empresa, um dia depois eu estava apaixonada, louca para fazer parte. Até eu lembro que sonhei com eu no balanço. Eu sonhei comigo no balanço, sim, Chocada. O balanço da STL.
Aí isso foi até me dando, de certa forma, mais um conforto de que eu estava tomando a decisão certa, porque eu confesso que foi bem complicado ali tomar essa decisão de sair da empresa que eu estava, porque ali eu já estava meio que com um plano de carreira meio que traçado, então era totalmente eu trocar o certo pelo duvidoso, mas acho que tem algumas oportunidades que, se a gente deixa passar, e foi muito isso que eu pensei, eu poderia muito me arrepender e aquela oportunidade poderia não voltar. Então eu fiquei pensando, tá, eu não vou por medo, né, de não dar certo, ou eu arrisco e se não der certo, o máximo que vai fazer é procurar outro emprego, tá tudo bem, né? Então foi mais ou menos assim. É isso, é aquela coisa, né? Se tá com medo, tem que ir com medo mesmo. Exatamente, dá um passo, Deus dá o chão. É isso, muito bom. Então, Rai, agora então a gente vai matar a curiosidade de todo mundo e você vai me falar, afinal de contas, o que faz o financeiro do Studiolook? Como é que é a sua rotina? Acho que quando a gente fala, né, sobre financeiro, a primeira coisa que vem à cabeça são números, né? E acho que o financeiro faz com que a gente veja ali a história sendo contada através dos números, né? Então, acho que o número aparece ali no STL, por exemplo, desde o momento que a gente fecha um projeto com um cliente, então eu trato ali, faço toda a tratativa burocrática com eles, então desde a parte de emissão de nota, análise de contrato, também faço programação de pagamentos e também um pouco da parte mais estratégica, que aí já é um pouco mais elaboração de orçamento, análises, enfim. Então, é um pouco de tudo, né? Aqui no financeiro hoje sou só eu, então cuido um pouquinho de tudo ali. Ai, faz bastante coisa, gente, mesmo, gente. E aí, acho que todo mundo todo mundo não, mas acho que a maioria das pessoas que tem vontade ou pensam em trabalhar no Studiolook pensam muito nas áreas, né, de conteúdo e de redes sociais, assim, você tá numa área completamente diferente disso. Qual que você acha que é a principal diferença de trabalhar no financeiro do Studiolook em comparação aos outros lugares que você já passou? Acho que sem dúvida, que foi até o que me chamou a atenção ali no momento de eu aceitar, né? Acho que trabalhar com um time jovem, dinâmico e poder trabalhar em uma empresa relativamente pequena, né? Que é próxima, fundadora nas outras empresas que eu havia passado. Eu também tinha esse contato ali com os donos ou com quem fundou a empresa e era algo que eu gostava bastante. E, ao mesmo tempo, aqui no STL, estar dentro de uma empresa grande, né, que é o Grupo Magalu. Então, eu acho que isso foi algo que me chamou a atenção, né? Eu acho que o Studiolook é uma das poucas empresas que tem essa coisa de conseguir ter as características de uma empresa pequena, mesmo estando dentro de um grupo muito grande, né? Porque, enfim, como a operação é apartada, a gente consegue tocar as coisas ali de uma forma muito mais próxima. Eu gosto muito também. Com certeza, e até acho que essa questão de ter contato com o dono, fundador e tal, é algo que eu sempre gostei muito, porque acho que desde a gente ter muita coisa para aprender com eles, né? Acho que empreender é uma coisa, como eu disse, muito difícil. Então, quando você empreende e dá certo, acho que a gente tem muito a aprender com essas pessoas. Então, também foi uma coisa que me chamou muito a atenção aí, quando eu aceitei esse desafio de assumir o financeiro da STL. Super, isso é muito uma característica nossa mesmo. A Manu é super presente e é muito legal, a gente aprende todos os dias. E aí, então, Rai, a gente vai chegar naquele momento que todo mundo ama, que é o nosso bate-bola jogo rápido. Eu amo também, eu me sinto a própria Marília Gabriela, entendeu? Então, a gente vai começar com a nossa pergunta clássica. Rai, ser look stealer pra você é? Acho que ter liberdade para apresentar ideias e projetos. Aqui a gente tem bastante liberdade. E como que é trabalhar pra você no Studiolook em 3 palavras? Vamos lá, acho que bastidores, tendências e mimos, muitos mimos. Muitos mimos, a gente ama. E, Rai, o que você deseja para o futuro do Studiolook? Que a gente possa continuar se reinventando, acho que isso é algo muito presente no STL, para que a gente possa seguir relevante junto às nossas leitoras e aos nossos clientes. E se a Rayane de 10 anos atrás, a Rayane lá que estava entre logística, química e petróleo,
entendeu? Encontrasse a Rayane de hoje, o que você acha que uma diria para outra? Pergunta difícil aí. É bom, Essa né? é profunda. É bom quando a gente volta, assim, né? E acho que, enfim, às vezes a gente até deixa de dar valor a certas coisas. Então, é bom quando a gente olha pro passado aí com esse carinho. Bom, o que eu diria? Acho que eu diria para eu continuar, porque acho que toda dedicação e esforço e ali que eu tive, né, serão recompensados. Então, acho que eu diria isso. Continua, que todo esse esforço será bem recompensado. E você acha que a Rayane de 10 anos atrás gostaria da Rayane de hoje? Ah, com certeza. Bom, 10 anos, né? Acho que a gente amadurece bastante. Pude aprender muito, ainda tenho aí uma longa jornada de aprendizados, tanto né, vida pessoal mesmo como carreira, mas sinto que eu tô no caminho certo, sinto que quanto mais o tempo passa, mais eu me aproximo dos meus sonhos. Então isso é algo que até me motiva bastante no dia a dia, né? E que eu busco bastante, né? Para que dê, de fato, sentido aí, né, a vida. Eu não tenho nenhuma dúvida que a Rayane de 10 anos atrás, com certeza, estaria muito orgulhosa da Rayane de 2025. Aí eu queria que você desse uma dica para os nossos ouvintes. Então esse é o momento que você pode dar uma dica de um filme, uma série, um livro, alguma coisa que te inspira, que você gosta muito, que você acha que todo mundo tem que conhecer. Certo, vamos lá. Então acho que livros. Gosto bastante de ler. Acho que eu vou aqui. Você pediu mas eu vou citar 3. Tudo bem, melhor ainda. O livro A Coragem de Ser Imperfeito foi um livro que eu li e gostei bastante. O Homem Mais Rico da Babilônia também é um livro ali que ensina bastante sobre a gente organizar um pouco nossas finanças, viver um nível abaixo, né? Que também acho que às vezes a gente acaba se passando, por exemplo, quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta e aí a gente se pega ali vendo que não consigo guardar dinheiro, sendo que hoje eu ganho mais do que eu ganhava há 2, 3 anos atrás, enfim. Então, acho que esse livro ajuda bastante nisso. E também o livro Pai Rico, Pai Pobre, que também é um livro bem conhecido aí para quem gosta de livros nesse sentido aí mais financeiros e que também ensina bastante coisa aí sobre como a gente pode organizar melhor nossa vida, né? Porque querendo ou não, por mais que a gente saiba que o dinheiro não é tudo, a gente precisa do dinheiro para viver para N coisas. Então é bom que a gente tenha essa organização financeira, é algo que eu sempre busco aí, então acho que esses livros podem ajudar nesse sentido. Muito bom, as minhas dicas. Vou com certeza procurar, porque essa também é uma missão minha para esse ano, ser uma pessoa um pouco mais consciente financeiramente, porque é um desafio mesmo, gente, não tem jeito. E aí me conta, quando você vai trabalhar e você precisa se concentrar bastante, qual que é a sua trilha sonora perfeita? Ou não tem uma trilha sonora? O que você prefere ouvir quando você precisa se concentrar para trabalhar? Escuto música também, mas eu gosto bastante de trabalhar ouvindo podcasts. Então aí até não é puxando sardinha, mas sim podcast da casa, o que tem nessa carteira eu amo. Acho que já passaram por lá muitas pessoas que têm ali histórias incríveis. E o que eu acho interessante desse podcast é que, assim, são pessoas de todos os tipos. Pessoa que já nasceu herdeira, pessoa que nasceu pobre, todas falando abertamente sobre dinheiro ali, né? E então eu acho que é um podcast muito interessante. E também tem outros 2 podcasts que eu escuto bastante. Um é Os Sócios, que é com o Bruno Perini e a Malu Perini. E o Autoconsciente, que é quase que assim, é uma terapia em forma de podcast. Ele é incrível, simplesmente escutem, é muito bom mesmo. Amei as dicas também, e gente, é verdade, o que tem na sua carteira é muito legal, inclusive já está no ar a 2ª temporada, que é só convidado, ó, incrível. E aí, uma curiosidade minha particular, Rai, como é que você consegue concentrar, você consegue fazer conta e ouvir podcast ao mesmo tempo? Super. E conseguir ouvir os 2? Super. Às vezes eu volto um pouquinho, porque assim, não, calma, acho que eu perdi um pouco, que aí eu foco tanto no trabalho, não que quando eu esteja ouvindo o podcast eu não foque, mas às vezes eu foco tanto ali que eu penso, nossa, acho que eu tô uns 5 minutos sem ouvir nada aqui. Aí eu volto um pouquinho, mas de forma geral acho que eu consigo me virar bem, sim. Nossa, maravilhosa, cara. Eu não consigo, eu preciso ouvir música sem letra, que senão eu me Caraca, confundo eu não inteira. acredito.
Muito Juro. bom. E, Rai, pra gente encerrar, aí aquela hora todo mundo fala, poxa, que eu tô amando esse papo. Eu queria saber o que você diria para pessoas que estão nos escutando agora e que têm vontade de trabalhar no STL. Bom, acho que até ali, um pouco pelas minhas experiências, né? Acho que por mais que algo pareça distante, se você realmente quer, se é algo que é importante para ti, acho que você tem que continuar se dedicando e buscando novos conhecimentos, capacitações, coisas que possam te deixar mais perto disso, né? E acho que além disso também acompanhar tudo que a gente faz, porque acho que quando você entende a forma que o STL trabalha, certamente fica mais fácil ali, né, caso surja uma oportunidade de um processo seletivo, de você já estar familiarizado com a empresa, com a forma de trabalhar. Então, acho que são coisas que podem ajudar, e tanto acompanhar tudo que a gente faz e também seguir, claro, buscando novos conhecimentos, capacitações, coisas que possam contribuir para a empresa. Legal, Rai. Eu acho que uma ótima dica, saber sobre a empresa que você quer trabalhar é sempre muito bom para qualquer processo seletivo. E, Rai, queria muito te agradecer por dividir um pouco da sua história com a gente. É muito bom te ouvir, muito bom conhecer um pouquinho mais de você. Acho que você é uma profissional incrível, assim, te admiro muito, adoro trabalhar com você. Então, tô muito feliz da gente ter feito esse papo aqui. Ai, que isso, Lá. Eu amei mesmo. Para mim é uma honra, eu sou muito feliz aqui no STL, é uma honra trabalhar aqui, é uma honra trabalhar com pessoas tão incríveis. E foi ótimo esse papo, foi uma honra. Muito obrigada, gente. A gente termina o podcast sempre assim, né? Só amor, não tem como. E vocês já sabem, né? Na próxima semana, você que está nos escutando, tem mais um episódio fresquinho. Então, não esquece de seguir o The Look Stylist nas redes sociais, que estão na descrição desse episódio. Um beijo e até a próxima!